pode ser utilizado para o evangelismo, porque a internet é como uma televisão. Se você usar a televisão para uma coisa, vai ser de acordo com aquilo que você está usando. Se você usar a internet para evangelizar, na verdade você vai ter assim muitos frutos. Por quê? Porque tem muita gente que está ligada na internet, tem muita gente hoje que estão nas redes sociais. Agora, se eu uso somente as redes sociais para buscar informações seculares e não estou preocupado com o reino de Deus, isso vem atrapalhar, porque eu nem faço essa evangelização presencial, nem faço online e estou perdendo muito tempo. Mas, por mais eficiente que seja essa evangelização online, nunca vai chegar perto da evangelização presencial, pessoal, porque nós estamos tendo contato diretamente com as pessoas. Essa evangelização presencial, online, fica mais para aquelas pessoas que estão bem distantes da gente, que a gente não pode chegar, que está em outros lugares. Entendeu? Mas para as pessoas que estão mais próximas da gente, o mais eficiente ainda é presencial, pessoal, porque nós estamos conversando com as pessoas e ouvindo as pessoas olhando no rosto. E também, né, o evangelho ele não é dito apenas com palavras, né? Porque nós somos sal e luz, né? E isso é palpável, né? É a sede que as pessoas têm ao ter contato com aquela presença, com aquela pessoa que carrega algo diferente, né? Sim, porque as pessoas vai sentir você, as pessoas vai ver você no dia a dia. As pessoas vão olhar para você e vai ver, olha, Netinho agora está diferente. E quando você chega para conversar, as pessoas sentem mais ainda do que simplesmente vendo você. Porque está ouvindo de você, está sentindo o que você está dizendo é uma verdade. E o Espírito Santo é real, né? Ele habita realmente na vida de uma pessoa e convence também com a presença. Né? Porque, Netinho, a obra de convencer não é nossa. A obra de convencer qualquer pessoa, entendeu? Seja o ateu, seja o secular, seja qualquer pessoa, por mais que a gente olhe para aquela pessoa e não veja a possibilidade dele aceitar a Jesus como Salvador, mas se nós falarmos, o Espírito Santo é quem vai convencer. A parte de convencimento é do Espírito Santo. Agora, nós devemos falar a palavra, né? Porque é por meio da pregação da palavra que as pessoas vai aceitar. E o Espírito Santo vai convencer para as pessoas aceitar. É como se nós fôssemos um reflexo visível daquilo que a pessoa que está vendo agora é o caminho que ela vai tomar, né? Nós temos essa responsabilidade, né? De carregar em nós a imagem de Cristo, né? Para que quando as pessoas nos veem, elas veem não a nós, mas ao próprio Cristo, né? As pessoas... Para direcionar para aquilo. A gente precisa mostrar... para fazer algo para que as pessoas vejam Cristo em nós e também sinta o perfume de Cristo em nossas vidas. E isso é que vai fazer a diferença. Não é simplesmente a gente pregar, a gente falar, a gente dizer alguma coisa, né? E nós somos ensinados lá na igreja, o nosso pastor sempre tem nos ensinado isso, na escola dominical tem sido tocado nessa tecla, que não basta simplesmente falar, que não basta simplesmente mostrar que conhece a Bíblia toda, mas é viver a palavra de Deus, porque aí quando nós falamos, essa palavra ela tem eficácia, como ela tem eficácia, ela vai ser muito eficiente cada vez que nós falarmos, não porque nós temos o poder, mas porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. É verdade. Então o poder está na palavra de Deus. E somente a palavra de Deus é capaz de quebrantar o coração do homem. Eu digo para você, nesta tarde que está nos ouvindo, que está nessa plataforma, que você precisa realmente de aceitar Jesus. Você precisa dessa palavra, de conhecer essa palavra, de ler essa palavra, para que você tenha uma vida melhor, tenha uma vida diferente, tenha certeza de salvação e que possa estar esperando partir para a eternidade e ter uma vida eterna de paz. Irmão Cláudio, assim, quando eu pensei também em fazer esse programa, assim, o princípio de tudo, eu já falei para muitas pessoas que sentaram aqui que a ideia era justamente mostrar essa referência para as pessoas do mundo e mostrar o que é um cristão.
o que é ser a imagem de Cristo. Mas hoje, em particular, assim, parece que hoje também existe uma necessidade de evangelização dentro da própria igreja, né? Dentro entre os jovens também. É como também ele estava falando aqui antes de iniciar o programa, que ela está na igreja e às vezes tem muita dificuldade de achar pessoas que realmente queiram trabalhar dentro da igreja, né? E, assim, o que é que o Senhor tem para falar para essa juventude, assim, que ainda está começando na fé? Assim, o que eles... uma coisa que incentive eles e que abra os olhos dele para que eles realmente saibam que quem está dentro da igreja tem a responsabilidade de lutar pelo reino e de encher o reino, né? Netinho, eu não diria evangelizar os jovens dentro da igreja. Eu diria assim, um discipulado, exatamente, que eles precisam cada dia mais aprender mais a palavra, precisando cada dia mais compreender aquilo que está sendo passado na escola dominical, carregar aquilo o que peso está dessa responsabilidade, isso, que é a maior que existe na aquilo que terra, está né? sendo ouvido nos cultos de doutrina, qual é a nossa responsabilidade, o que é que nós estamos fazendo aqui no que tange o reino de Deus, o nosso compromisso com as pessoas. Eu vejo que os jovens eles precisam, na verdade, se voltar mais para aquilo que precisa fazer, além de louvar, de adorar a Deus, mas o serviço que deve ser prestado que não se pode abrir mão. E os jovens, eu repito, eles são dinâmicos. Os jovens, eles são muito preparados para isso. Os jovens, eles estão numa fase que eu chamo fase de ouro. É o momento que eles têm a força para fazer. Eles têm determinação. Eles que são vistos dentro da faculdade, eles que são vistos no nível médio, eles que são vistos no trabalho. Eles passam aquilo que eles representam, eles estão passando para as pessoas no dia a dia, pelo seu potencial, por essa fase tão boa que eles estão vivendo e devem aproveitar, como disse o sábio Salomão, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos, e traga os dias dos quais venham a dizer, não tenho nele contentamento. Eu, falando nisso, Netinho, eu me lembro que eu estava na cidade de Riachuelo, fui pregar naquela cidade alguns anos atrás, e em uma tarde, eu sentado com um senhor já de idade, e na época eu era jovem, e eu me lembro até hoje que ele falou para mim, jovem, aproveite essa mocidade, aproveite o seu tempo, aproveite a sua força, porque um dia essas suas mãos não vai ter a mesma força que tem hoje. E começou a falar assim, tá entendendo? E eu nunca esqueci. E é essa a mensagem que eu quero passar para os jovens da igreja. É que aproveite a sua mocidade. Aproveite o tempo que tem para trabalhar para Jesus. Porque vai chegar um tempo e não vai ter mais as mesmas forças que tem hoje. Né? E nem a na sua juventude. também. Não tem a mesma liberdade. Vai se casar, vai ter compromisso. O tempo vai ser limitado. Vai haver algumas restrições no dia a dia. E hoje há um tempo para se fazer o que não vai poder fazer lá na frente. Então, digo para os jovens da igreja e digo também para os jovens que ainda não se voltaram para Jesus. Aproveite o seu tempo com Jesus. Esse tempo passa, essa juventude passa. Aproveite o momento que vocês têm para servir a Deus, porque tudo que você está vivendo nesse mundo, você não tem mais o que conhecer, você já conheceu tudo. E não é mais nada mais do que uma rotina. Mas com Jesus, quanto mais você entra procurando, buscando, que você vai encontrar, porque é uma fonte inesgotável. Por isso eu digo, jovem, se volte para Jesus. E o senhor falou uma coisa interessante sobre os jovens de hoje ter a possibilidade de provar tudo, né? Parece que não vale mais a pena estar dentro da igreja, né? Porque você fora da igreja, você tem possibilidade de estudar, você tem possibilidade de ganhar dinheiro, você tem possibilidade de fazer muitas outras coisas que dentro da igreja você vai dividir o seu tempo com as responsabilidades que você tem com o reino, né? Mas essa responsabilidade
que a gente tem com o reino, que o jovem tem com o reino, ele pode sim, desde que seja organizado, dá para dividir as tarefas do reino de Deus e as tarefas seculares. O próprio Paulo, ele era um fazedor de tenda, ele trabalhava, ele dividia as suas tarefas com o reino de Deus. E se nós formos organizados, nós teremos mais tempo para fazer o reino de Deus do que o tempo que é determinado para nós fazer esse lado secular. Porque o lado secular, se a gente tem um emprego, por exemplo, a gente tem a hora determinada para a gente estar dentro do trabalho. E quando sai, nós estamos livres e podemos fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela é feita no tempo e fora do tempo. Não existe um tempo certo, um tempo determinado para nós fazermos a obra de Deus. E então, também, há tempo sim, mesmo a pessoa tem as suas ocupações, mas tem tempo para o reino de Deus. e também assim, assim, eu falo sobre como chegar e mostrar para os jovens que estão lá no mundo que o que a gente faz também dentro da igreja não é vão. E também não é uma coisa que nos torna infeliz. E nem para aquele que faz com o coração voltado para Cristo, aquilo é perda de tempo, não é? Porque também existe uma felicidade e existe um gozo que o mundo não pode oferecer. Mas como a gente vai convencer a essa juventude numa época em que quando a gente olha para a televisão, olha para a internet, tá lá, né, os manjares postos na mesa e poucos são os Daniels que decidem guardar o seu estômago, né? Olha, eu costumo dizer que o mundo nunca deixou de oferecer muitas coisas para o jovem, desde os dias de Daniel, como você falou. Agora, o que diferencia é o que está se oferecendo em um determinado tempo. E a propaganda, né? A propaganda, né? entendeu? A mídia, as pessoas são muito influenciadas pela mídia, entendeu? Quem dita o seu comportamento, quem dita aquilo que você vai usar é a mídia. Agora, cabe a nós separar, saber o que nós queremos. E o jovem, entendeu? Na verdade, ele lá no mundo, fora, distante do reino de Deus, tem muitas coisas que agradam a ele. Tem muitas coisas que satisfazem o seu ego. E isso não é fácil dele saber. E para qualquer homem, né? Discernir para qualquer pessoa. Pra Não qualquer é fácil pessoa. discernir, certo? O que é bom e o que é ruim. O que é bom no reino de Deus e o que é ruim no mundo. Porque ele está envolvido. E muitas coisas ali, eles já estão enraizados. Já existem raízes ali dentro. E ele só pode sentir a diferença depois que sai. E para sair não é tão fácil. Né? Exatamente. Não é tão fácil. Eles precisam ter uma visão diferente daquilo que eles estão vivendo para ele vir para o reino de E Deus. muitos deles, assim, eles não têm a ideia, não têm a noção e até são cegos em relação a nós, porque muitos acham que nós somos inocentes o suficiente para não saber o que eles precisam se abdicar. Muitos deles acham que a gente não sabe o que o mundo tem a oferecer, mas a gente sabe. E a gente recusa porque a gente sabe que existe algo muito maior por trás disso, né? Mas como convencer esses jovens, irmão Cláudio? Como é que a gente que é jovem, que está iniciando na fé, como é que a gente deve se comportar e o que é que a gente deve falar, fazer? Como a gente deve chegar nessa juventude para tentar levar uma palavra para tocar no coração deles, para dizer, olha, existe algo muito maior servindo a Deus e que vai preencher o coração de vocês muito mais do que todos esses manjares. Porque nós vivemos um momento de muita estratégia. Muitas igrejas adotando algumas estratégias para ver se capta, entendeu? Pessoas. Mas não é estratégia, entendeu? É a pregação da palavra de Deus. É mostrar a palavra de Deus. Aí não tem mais uma questão de captação, mas sim uma questão das pessoas serem convencidas e serem resgatadas, porque o que precisa é o resgate, as pessoas serem resgatadas. Então, não há uma estratégia, certo? Melhor do que ler, falar a palavra de Deus para as pessoas, chamar para o tempo, para ouvir a palavra de Deus. E essa é a forma